Olá, hoje vamos mergulhar num tema que, para muitos, é um verdadeiro bicho de sete cabeças da gramática: as funções sintáticas. Mas e se pensássemos nisto de outra forma? E se víssemos as frases como uma equipa? Uma equipa secreta onde cada palavra tem uma posição e uma tática. A ideia é essa mesma: desvendar o sistema, perceber quem joga a quê e ver como tudo funciona em conjunto. Vamos a isso? Pois é, tudo começa aqui, numa frase. Nada está ao acaso. As palavras não são simplesmente atiradas para uma página. Elas têm uma organização, uma hierarquia. Estabelecem relações umas com as outras. É precisamente como numa equipa. Cada elemento tem o seu papel e trabalha em sintonia com os outros para que o resultado final, a mensagem, faça sentido. E em qualquer grande equipa temos sempre os jogadores principais, as estrelas. No nosso campo de jogo, a frase "essas duas figuras centrais" são sem dúvida o sujeito e o predicado. Eles são a espinha dorsal de quase todas as frases que construímos. Então, o sujeito. Este é o nosso protagonista. É o quem ou o que da história. A regra de ouro, a ligação fundamental, é que o sujeito tem de concordar sempre com o verbo. É como uma dupla que tem de estar perfeitamente sincronizada. Se um está no plural, o outro também tem de estar. Não há como fugir a isto. E quando há dúvidas, há sempre um truque. Para descobrir o sujeito, basta tentar fazer uma substituição por um pronome pessoal, como ele, ela ou eles. Vejamos o exemplo. O Miguel não leu o texto. Se trocarmos o Miguel por ele, a frase fica ele não leu o texto. Faz todo o sentido, certo? Então, não há dúvida. O Miguel é o sujeito. É um teste que não falha. Muito bem. Se o sujeito é o protagonista, o predicado é tudo o resto. É a ação, é a descrição, é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. E o coração do predicado, o seu motor, é sempre o verbo. Sem um verbo não há predicado, não há história para contar. Mas claro, os jogadores principais não ganham o jogo sozinhos. Eles precisam de uma equipa de apoio robusta. Na sintaxe, essa equipa de apoio são os complementos. São eles que entram em campo para dar ao verbo a informação essencial de que ele precisa para que a sua ação faça todo o sentido. E o primeiro membro desta equipa de apoio é o complemento direto. Ora, há verbos que são um bocadinho exigentes. Eles precisam de um complemento para que a ação que exprimem fique completa. Se alguém diz, o tio Patinhas coleciona, a frase fica no ar, não fica? Coleciona o quê? Falta ali qualquer coisa. Falta o complemento direto. E como não podia deixar de ser, também há um truque para o encontrar. Primeiro, fazemos a pergunta o quê ou quem ao verbo. No nosso exemplo, o tio Patinhas coleciona o quê? A resposta imediata é moedas. Depois, para ter a certeza, tentamos substituir por o, a, os ou as. O tio Patinhas coleciona-as. Funciona na perfeição. Encontramos o complemento direto. A seguir, na nossa equipa, temos o complemento indireto. Este indica a quem ou a que se destina a ação do verbo. A sua marca distintiva, o seu sinal, é que é quase sempre introduzido pela preposição a. Ele responde à pergunta a quem. E claro, o truque para este é muito parecido. Fazemos a pergunta a quem, ao verbo. No exemplo, a Leonor contou o segredo a quem? A resposta é à amiga. À prova dos 9, a substituição por lhe ou lhes. A Leonor contou-lhe o segredo. Funciona. É, sem margem para dúvidas, um complemento indireto. Agora, o complemento oblíquo. Este é aquele jogador que nunca pode sair de campo. É obrigatório. É exigido pelo verbo e, se o tirarmos, a frase ou perde completamente o sentido ou fica com um significado totalmente diferente. Por exemplo, se eu disser ele mora, a frase não está acabada, pois não? Mora onde? Essa informação é obrigatória. Bem, já vimos a equipa principal e o apoio essencial. Agora vamos para a bancada dos comentadores. São os modificadores. Eles não são cruciais para o jogo em si. A frase consegue viver sem eles. Mas são eles que acrescentam os pormenores, o contexto, a cor, tornam a frase muito mais rica e interessante. E esta comparação aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. Do lado esquerdo, ele mora em Lisboa. Se retirarmos em Lisboa, a frase fica ele mora. Fica incompleta, sem sentido. Portanto, em Lisboa é essencial, é um complemento oblíquo. Agora à direita, ele foi a Lisboa ontem. Se tirarmos ontem, a frase fica ele foi a Lisboa. Continua a fazer todo o sentido. Ontem é informação extra, opcional, é um modificador. Para além desta estrutura base, há ainda uns quantos jogadores especialistas. Funções que entram em campo em situações muito particulares, com papéis muito específicos. Vamos espreitar algumas. Primeiro, o vocativo. Esta função é facílima de identificar. É basicamente quando se chama por alguém ou quando nos dirigimos diretamente a uma pessoa. Maria, podes vir aqui?
E a pista visual é a sua assinatura. O vocativo vem sempre separado do resto da frase por vírgulas. Sempre! E atenção a esta lista de verbos. São chamados verbos de ligação ou copulativos. Eles são especiais porque não indicam propriamente uma ação. Eles funcionam mais como uma ponte, um sinal de igualdade, que liga o sujeito a uma característica ou a um estado. E eles abrem a porta para a função seguinte, que é precisamente o predicativo do sujeito. O nome já nos diz quase tudo. Predica, ou seja, diz alguma coisa sobre o sujeito. E para isso precisa de um daqueles verbos de ligação que acabamos de ver. No exemplo, o elefante está zangado. O verbo está é a ponte que liga o sujeito, o elefante, à sua característica, zangado. Logo, zangado é o predicativo do sujeito. Ok, já conhecemos os jogadores todos, as suas posições, as suas táticas. Agora, falta o mais importante, um plano de jogo. Um guia passo a passo para se poder aplicar isto a qualquer frase sem medos nem hesitações. E aqui está ele. 4 passos simples que organizam a análise. O segredo é começar sempre pelo verbo, porque ele é o centro de tudo. A partir daí, é só seguir a lógica. Quem é que concorda com este verbo? É o sujeito. Depois, este verbo precisa de ajuda, precisa de complementos e, por fim, o que sobra. A informação extra, os modificadores. Com esta ordem, tudo se torna mais sistemático. Pois é, as funções sintáticas podem ter esta fama, mas na verdade não são um conjunto de regras aleatórias e complicadas. São um sistema. Um sistema com a sua própria lógica, e assim que se percebe a função de cada peça, o puzzle da frase começa a fazer todo o sentido. Deixa de ser um bicho-papão. E agora, o desafio passa para a prática. Ao ler um livro, um artigo, o que for, o interessante é tentar aplicar estes passos. Tentar identificar a equipa toda que está em campo naquela frase. Com esta nova perspectiva, a estrutura que está por trás das palavras torna-se muito mais clara. A questão é que frases vamos conseguir desmontar daqui para a frente.